Porque hoje todo mundo fala de personalidade border, todo mundo gosta de trabalhar, mas na época as pessoas fugiam como o diabo foge da cruz. Exatamente, porque ninguém tinha ferramenta nem habilidades, não tinha uma abordagem que pudesse trabalhar com isso. Faltava umas 3 semanas pro treinamento e a gente tinha acho que 4 ou 5 inscritos. Você tá brincando? Sério, eu entrei em desespero. Eu me lembro que eu tava chorando assim no hall do edifício onde eu morava e falando com a menina que coordenava toda a parte de organização do treinamento. E eu falei pra ela, não cara, vamos fazer assim, vamos manter, eu vou dar um jeito e isso vai acontecer. E não tinha mais como voltar atrás, né, porque o contrato era 1 mês antes, tinha que encerrar. Então não tinha. Cara, eu comecei a ligar que nem um desesperado pra Deus e o mundo. Inclusive pra você. Para convidar as pessoas para fazerem treinamento. E até que deu um bom público, foram 62 pessoas, se não me engano. Verdade, é verdade. Se nós continuássemos em Porto Alegre, a coisa ia morrer, não tinha como. Era uma coisa muito inovadora, era uma coisa muito incipiente e complexo. E querendo ou não, naquela época ainda se via a DBT como um público muito específico, um público que as pessoas fugiam, né? Sim, sim. Porque hoje todo mundo fala de personalidade border, todo mundo gosta de trabalhar, mas na época as pessoas fugiam como o diabo foge da cruz. Exatamente, porque ninguém tinha ferramenta nem habilidades, não tinha uma abordagem que pudesse trabalhar com isso. Exato. E aí, eu, como louca que sou, topei trazer o treinamento. Ainda bem, né? Diga-se de passagem. Trazer o treinamento para São Paulo. E a gente montou a nossa sociedade. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. Como cresceu, né? Cresceu bastante. Quantas pessoas a gente já tem formada, treinada aí? Mais ou menos, quase 500 já. 500 pessoas formadas. Quase 500, mais ou menos no treinamento intensivo e no 500 pessoas. É bastante gente, hein? Caramba. E vocês passaram, né? Você passou por um treinamento intensivo, além do treinamento intensivo em si, você passou por um treinamento pesado, eu diria assim, forte, exigente, para se tornar o primeiro treinador de língua portuguesa do treinamento intensivo em DBT, né? Como foi isso, Vini? Cara, foi um processo muito difícil, porque assim, o nível de exigência que o Behavioral Tech tem, em termos de você conseguir não só entender a DBT, não só conseguir aplicar ela, mas conseguir transmitir ela, é muito forte. É muito forte. E além disso, eu tinha uma característica pessoal de dar aula, que era uma característica aberta, eu gosto de falar sobre as coisas, então eu estava falando sobre um tema, daqui a pouco eu lembrava de outro, e isso era uma coisa que... Viajava, não voltava Viajava, e às vezes isso atrapalhava o tempo. E de verdade, trabalhando com o Behavioral Tech e com o Tony, eu fui modelando essa característica, e hoje eu sou extremamente focado com o dual. Exatamente. E isso foi uma evolução assim que eu agradeço muito a eles, porque de fato, uma das habilidades mais importantes que um treinador tem é saber reconhecer qual é o ponto mais relevante daquele tópico e conseguir focar especificamente nele. Transmitir aquilo, né? Exato. Outra característica que eu acho muito interessante também é que quando o treinador consegue ler, formular o aluno, consegue ler as necessidades daquele grupo e focar só nas habilidades que aquele grupo precisa aprender. Exato. E é diferente de treinamento para treinamento. Não tenha dúvidas, Principalmente a parte 2. O público é muito diferente e as necessidades são diferentes. E o legal do treinamento intensivo é que ele foi feito para se adaptar ao grupo que você tem. Então, claro que todos vão sair com uma base muito sólida, aprendendo DBT. A gente vivencia a DBT dentro do treinamento, porque não é livre de conflitos todo o processo. Não. Volta e meia a gente tem conflitos dentro da equipe. Sim. E muitas vezes as reuniões de feedback no final do dia, que a gente senta e começa a dar feedback um para o outro. E já teve épocas que foi realmente muito tenso. Eu me lembro de uma situação que eu tive com o Tony, em que eu saí assim, muito bravo, mas muito bravo. Mas foi transformador para mim. Exatamente. Porque eu resolvi aplicar o que o gringo tinha falado por raiva, assim, ó, por raiva mesmo. Eu vou fazer o que esse gringo falou só por raiva.
E aquilo mudou completamente o meu estilo de trabalhar e fez com que eu aprendesse a incorporar feedbacks de uma forma muito mais precisa. E de verdade é sobre isso que é a DBT, é sobre isso o espírito da consultoria, por exemplo. Exatamente, exatamente. Eu fico assim muito orgulhosa de você por você ser tão jovem, certo? Ter passado por todo o processo, eu acompanhei esse processo passo a passo, desde lá da primeira turma, e depois no Rio de Janeiro você ter se transformado nesse primeiro treinador. Mas uma coisa que eu acho muito legal quando a gente olha, por exemplo, agora vendo a especialização em DBT, cara, a quantidade de supervisores proficientes conseguindo fazer uma supervisão baseada em competências adequadas, que emergiram trabalhando conosco, que começaram no treinamento intensivo, aprendendo, estando dispostos a aprender, porque Sim. isso é complexo e isso eu admiro demais em você, porque assim, você é um dos maiores nomes do Brasil dentro da TCC, certo? E você teve a humildade de conseguir ver um novo modelo, incorporar ele, aprender, e de verdade são raras pessoas que fazem isso. Mas eu acredito muito que um terapeuta, ele só pode dizer que não gosta. Primeiro que eu não gosto de feudos, eu não gosto dessas divisões. Ah, somos dois, eu também detesto. Mas o que eu acho, eu acho que um terapeuta, para ele ser bem informado, e ele para dizer que ele não gosta de uma determinada abordagem, ele tem que fazer a abordagem até o final. Certo? Ele tem que conhecer do começo, meio e fim. Ele tem que saber daquilo que ele está falando. Né? E não sair criticando e só julgando, que é uma coisa que vai contra, inclusive, o que prega a DBT. Não tenha dúvidas, e impede, na verdade, o avanço da ciência, né? Sim, sim, sim. Porque, de verdade, a ideia é você ter fundamento para falar sobre as abordagens, sobre o trabalho em si, né? Sim, sim. E eu acho que o terapeuta, quando ele pratica, e quando a gente vai praticar, eu fui praticar DBT, do tipo, conhecer, saber se eu ia gostar mesmo, do que estavam falando, que tratamento ela proporcionava, que tipo de paciente ela atendia. Eu de verdade me apaixonei. Apaixonei porque eu passei a usar as habilidades que eu aprendi em DBT na minha vida. Então, o que me encanta nesse trabalho dentro da DBT é formar terapeutas. É algo Sim. muito bonito de ver. É gostoso ver o crescimento das pessoas. Eu acho isso maravilhoso, porque eu acho que o que mais me encanta nesse trabalho é ver os nossos alunos se sobressaindo de formas mais efetivas, brilhando, construindo Exato. coisas, né? Dentro da DBT. Eu acho isso fantástico, assim, é uma coisa que me encanta muito. Eu vibro muito com o sucesso dos meus alunos. E eu vejo que é uma parte que a DBT Brasil tem como um valor importante, né? Nós não temos esse hábito de ficar fechado num grupo. Nós temos justamente a ideia de buscar novas pessoas para que elas construam, se relacionar com outras empresas, buscar uma cooperação de fato. Sim. E nisso a gente começou a construir uma rede que nós apoiamos outras empresas a construírem coisas, e isso é muito bonito, porque isso leva a um crescimento da área como um todo. Ninguém precisa ser o dono absoluto de algo. Sim, a sim. gente pode compartilhar e crescer juntos. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que é um valor que foi muito legal, que a gente descobriu que a gente tinha em comum. Verdade, verdade. E a DBT Brasil hoje apoia mesmo instituições, outras DBTs, né? Que existem por aí no Brasil, que nos procuram, e a gente dá o apoio, mesmo não sendo uma associação, mesmo não sendo uma empresa que tem associados, né? Exato. E mesmo que não tenha uma parceria de negócios. Exatamente. E recapitulando assim a história, né, cara? Eu acho muito legal como quando a gente vê assim, nós começamos, né, com uma desconfiança dos americanos. Verdade. E foi uma coisa interessante, assim, porque eles não conheciam o Brasil, querendo ou não, infelizmente existe uma certa questão em relação à América Latina, tudo, ao Brasil.
Uma pessoa jovem tomando conta. Também. Isso gerou muitos conflitos num determinado momento e isso acabou, enfim, provocando alguns problemas. E foi interessante o processo da conquista, não só dos americanos, mas do mundo inteiro, porque de verdade a gente foi fazendo parte. E isso é muito legal porque aconteceu ao natural. É uma comunidade internacional que realmente trabalha junto. E acho que disso eu tenho muito orgulho, porque a gente não tinha isso como expectativa, né? Não foi esse o que a gente projetou. A gente simplesmente fez, e fez com amor, com calma, com carinho, com dedicação. Trabalhamos muitas horas de trabalho. Os nossos alunos e os nossos participantes dos treinamentos, de todos os treinamentos que a gente faz, se propõem a estar fazendo parte da rede de atendimento social, que eu acho que é uma coisa brilhante, assim, uma coisa que a gente conseguiu também de forma orgânica. E é uma preocupação muito grande nossa, porque assim, de verdade, o público que a gente atende, quando eles procuram a prática privada, certo? São pessoas que têm muitas condições, porque é um tratamento caro. Muito. Só que grande parte da população não tem condições para arcar com o custo de tratamento. Então essas iniciativas tornam a DBT mais democrática, mais acessível. Claro que é uma gota no oceano. Mas é uma gota no oceano. Ao mesmo tempo é uma gota. É uma gota no oceano. Então é importante isso. E quem sabe a gente já tem conseguido isso, né? Inspirar outras empresas a fazerem o mesmo. E assim a gente vai aumentando de 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas e vai indo, né? A gente consegue atender uma população que, inclusive, ainda não tem, a DBT ainda não tem um reconhecimento do governo, né? Das políticas públicas a respeito de que essa é uma abordagem que vale a pena investir. Mas já que você falou nisso, eu vou falar uma coisa. A DBT Brasil me deu uma das experiências mais felizes da minha vida. Das mais significativas. Quais? Você sabe que eu sempre fui um democrata por excelência, né? E poder ir no Congresso Nacional, falar no plenário Ulisses Guimarães, na tribuna onde foi assinada a Carta Constituinte, foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida. Infelizmente, o Congresso Nacional teve muitas pautas emergenciais, com muitas crises que aconteceram no país. E isso foi deixando para depois. Eu acho que a saúde mental, às vezes, é deixada mesmo para depois. Não tenha dúvidas. O que é muito triste. O que é muito triste. E não é só no Brasil, na verdade, isso é um contexto global, né? A saúde mental, ela sofre uma negligência importante. Assim como o acesso das minorias, que a gente tem um trabalho, inclusive a gente pode comentar um pouco sobre isso, né, Vini? Sobre o trabalho, por exemplo, da Meire? Da Meire, no Rio. Claro, poxa, um trabalho lindíssimo. A proposta da DBT antirracista. Antirracista, eu queria lembrar esse nome. Exato. O trabalho que ela faz nas comunidades do Rio de Janeiro, a ideia da humildade cultural frente à população preta, é algo lindíssimo e algo que eu me sinto muito feliz, porque isso começou numa conversa que eu tive com a Meire sobre isso. E a Meire super empolgada, quis fazer, e ela é uma pessoa assim super empolgada, né? E foi legal, assim, ver algo tão importante surgindo num país com tantas desigualdades e com um racismo estrutural tão forte. Surgir um movimento que questione isso dentro da psicoterapia, como um modelo feito para brancos, é extremamente relevante. A DBT Brasil vai além, acho que essa é a melhor frase. A DBT Brasil vai além do negócio. Ela vai além da ideia de treinar só terapeutas. Ela tem uma visão de querer mudar a realidade, de querer contribuir para o mundo, de querer tornar o Brasil um lugar melhor, de querer tornar o ambiente de saúde mental no Brasil melhor, menos padronizado,
menos americanizado, europeizado, Uhum. mais com a nossa cara, efetivo também, baseado em evidências, mas que seja humilde culturalmente frente à diversidade brasileira. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que essa adaptação, né, da DBT de forma respeitando o modelo, respeitando o processo todo, a gente tem conseguido. Exato. A aderência, na verdade, ela é inegociável. É inegociável. A gente conseguiu ajudar a democratizar de vez a DBT no país, de tal forma que não tivesse um único grupo que controlasse, Exatamente. mas que sim tivesse uma união de grupos que querem desenvolver DBT, que querem trabalhar DBT, que pudessem trabalhar colaborativamente. Olha, a gente tem vários grupos trabalhando ali que está se saindo muito bem e estão tocando a BDBT de forma fantástica, isolada e fazendo um trabalho com profissionais do Brasil todo. Eu acho isso fantástico. Sim, dentro da América Latina, eu acredito que a BDBT seja a maior associação nacional. Muito orgulho disso, Não. né? Muito lindo isso. A gente tem pessoas muito bem formadas, muito bem capacitadas para poder tocar o trabalho. E com um amor genuíno pela DBT, acho que isso é o mais marcante, né? Hoje em dia, né, a diferença, muitas pessoas perguntam sobre isso, sobre o treinamento intensivo e a especialização. Uhum. São perguntas que sempre aparecem para a gente sobre isso. Mas por que vou fazer primeiro intensivo e depois eu faço a especialização? Se eu fizer um intensivo, eu não preciso fazer a especialização? Eu acho que esse é um ponto bem importante para a gente discutir. Com certeza. São propostas bem diferentes. Por mais que elas possam perpassar coisas em comum, elas são completamente diferentes. O treinamento intensivo é uma vivência da DBT como um todo. Sim. Em especial, da formação de equipes de DBT. É claro que você vai aprender os elementos do terapeuta individual, do treinamento de habilidades. Ao mesmo tempo, o foco ali é você aprender a DBT como um todo. A especialização é um modelo aprofundado, baseado nas competências do terapeuta individual. Eu acho que o legal é que a gente vê uma linha contínua de trabalho, né? Então você tem desde lá da ideia de cursos introdutórios, como por exemplo a questão das bases comportamentais, a questão de validação, de regulação emocional e dentre outros, até de introdução à própria DBT. Então é um trabalho que ele tenta ser, digamos assim, 360 graus.